Perfeito, então vamos complementar agora as regrinhas para eu entender como que acontece esse fluxo de elétrons, ou também como que eu contabilizo os elétrons para um dado átomo em uma espécie química. E eu falei que é muito fácil porque e é trivial, tá? É trivial, ó, como é trivial, ó. Regrinha número 1. O número de oxidação de um elemento não combinado com outro elemento é zero. Parece que não diz nada, mas diz tudo. Olha só. O número de um elemento combinado com outro elemento. Olha, não combinado com outro elemento. Ou seja, quando você pega isso daqui, ó, uma coisa, ó, ferro, cobalto, níquel, principalmente ligas metálicas, metais, é um átomo que está em um retículo cristalino com outros átomos, mas não com outros elementos. Claro, uma liga metálica vai, mas vamos imaginar ferro puro, um prego. Não é, mas só aqui para eu explicar vai me servir. Se eu imaginar uma liga metálica de átomos de ferro, quer dizer que todos os átomos de ferro estão ali, ó, é o mesmo elemento químico. Tem mais de um átomo, eu sei, mas está todo mundo formando um retículo. Eu posso projetar isso no espaço em 3 dimensões, e esse daqui é o mais próximo que eu consigo desenhar do meu retículo cristalino ou do meu metal ferro. Ó, então, quando eu tenho esse caso, o número de oxidação é zero, tá? E eu represento dessa maneira aqui, ó, tô representando aqui, ó, o átomo ferro no estado sólido, quer dizer que ele vai estar combinado com outros átomos do mesmo elemento, tá? É o mesmo elemento, é ferro. O elemento químico é o quê? Ferro, sódio, potássio, urânio, plutônio, tá? Mas se tiver vários, não tem problema. Quando ele está nessa situação de vários do mesmo elemento, o número de oxidação desse cara aqui é zero. Outro exemplo, gases, ó. Tô respirando gases, nitrogênio, oxigênio, um pouquinho de hélio, aí CO não vai ser bom para o meu exemplo aqui, mas ó, foca nesses dois primeiros, nitrogênio e oxigênio, volta ali para a regrinha. Regra, o número de oxidação de um elemento não combinado com outro elemento é zero. Aqui ó, tem o elemento químico qual? Nitrogênio e oxigênio. Ó. O N no N2, o nitrogênio no nitrogênio gasoso, o gás nitrogênio é o N2. O gás oxigênio que a gente respira, que serve para entrar lá nas células e fazer os processos oxidativos lá, né? É o O2, tá? Então, elemento nitrogênio na molécula N2, elemento oxigênio na molécula O2. Então, olha, não está combinado com outro no N2, o átomo de nitrogênio não está combinado com outro elemento, tá? Eu vou colocar a representação de Lewis aqui, ó, a tripla ligação, aqui, ó. O O2 também, ó, aqui, ó, dupla ligação, com um elétron, olha isso. Na verdade é mais acurado aqui, assim, né? O oxigênio, claro, ainda está faltando os elétrons remanescentes aqui do nitrogênio e bem como aqui no oxigênio, né? Pronto, fechou a estrutura de Lewis. Lembra lá da química geral, né? Eles estão combinados com o mesmo elemento, né? Então, o N2 tem o número de oxidação zero, o O2 o número de oxidação zero. Os gases nobres também número de oxidação zero, hélio, neônio, argônio, criptônio e oganécio, né? Todos eles número de oxidação zero. O CO2 não tem nada a ver aqui, só coloquei porque eu estava lembrando dos gases atmosféricos e coloquei ali, não tem nada a ver com o exemplo, tá? Então, beleza, ó. Claro, halogênios, aqui é outro exemplo ainda seguindo a mesma ideia, cloro, vou colocar uma outra cor e uma outra folha que tá uma bagunça, né? Aqui, ó. Cloro se apresenta na forma de gás, como Cl2. Cuidado que cloro é diferente de cloreto, né? Cloro é um gás altamente tóxico, utilizado na Primeira Guerra Mundial como arma química, né?
era muito denso, então quando eles liberavam isso no campo de batalha, como ele era um gás mais denso que o ar, ele ficava na parte mais baixa do campo de batalha, incluindo as trincheiras onde os soldados estavam. Então ele ia ali e descia pelas trincheiras, os soldados respiravam isso e morriam. O cloreto não, o cloreto é um íon, um ânion mais precisamente, um ânion, e ele se geralmente está tanto em solução quanto no retículo cristalino combinado com um cátion, né? O mais clássico aí está lá junto com o cátion sódio, né? Formando cloreto de sódio, formando sais também, né? Quando está na forma sólida. Então são coisas diferentes, mas ó, o cloro gasoso, assim como vou pegar os outros halogenetos aí para exemplificar, né? Como o flúor, como o bromo, todos eles moleculares, todos eles se apresentam em estado gasoso, eles também têm um número de oxidação zero, tá? Por causa que são elementos, aqui eu vou colocar a estrutura de Lewis do cloro, né? Colocar os pares de elétrons, você não esqueceu isso, é claro que não tem como não esquecer isso, né? Eu sei que você adora química, que você lembra de tudo isso, o Brahma vai ser a mesma coisa, não precisa colocar, né? Então, o número de oxidação dos átomos nessas moléculas é zero também, tá? Então, sempre quando o elemento não está combinado com outro elemento, o número de oxidação dele, o NOx, é zero, tá bom? Zero, beleza. E aí, ó, a soma dos números de oxidação de todos os átomos de uma molécula é igual à carga da molécula. Puxa, falou complicado, né? Não, eu já até te expliquei isso, você não percebeu. Aqui, ó, lembra quando eu estava falando do... Vamos para cá, vamos para cá, vamos para lá, aqui, ó. Cadê o permanganato? O permanganato, lembra a hora que eu desenhei o permanganato? Vou desenhar de volta, não tem problema aqui. Aqui, ó. O MnO4... Ó, MnO4, a carga de Lewis aqui, a distribuição de Lewis aqui não vai estar perfeita, tá? Porque eu tinha falado também antes, vai ter uma ressonância ali meio estranha e tal, é um elemento que fica estável com mais de 8 elétrons na camada de valência, mas ó, o que a regra diz? A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma molécula ou composto, também poderia estar ali, né? É igual à carga dela. Ó, qual que é o NOx do íon? Ó, isso aqui eu escrevi aqui, ó, é o íon permanganato. Permanganato. O íon permanganato é tudo isso, esse MnO4 com carga menos ali. Então, ó, o número de oxidação dele é igual à carga. Então, o número de oxidação do íon permanganato é menos 1. Tá? Mas antes você não estava falando mais 7. Não, mais 7 é o número de oxidação do manganês nessa estrutura. Eu posso ter um outro íon que é o MnO2, que daí não é o permanganato, que daí é outro papo. Ó, então, ó, até faz a conta aqui comigo, vou colocar numa outra cor para ficar até fácil de você se ligar. Ó. Antes eu não calculei mais 7 como número de oxidação do manganês, e lembra que eu coloquei a cada oxigênio tinha menos 2, ó, menos 2, menos 2, já chegou no oxigênio, da onde veio a regrinha do oxigênio, já chegou lá. Menos 2, menos 2, ó, então, ó, menos 2 vezes 4, menos 8 mais 7, menos 1, aqui, ó, a carga do íon permanganato, né? O número de oxidação do íon permanganato é igual à carga dele. Assim, claro, também vai ser para, por exemplo, a um outro íon que é recorrente, o íon sulfato, tá? O íon sulfato tá aqui. Também o íon sulfato acontece. Nossa, ficou estranho isso aqui. O íon sulfato ele também tem a valência expandida, por isso você vai contar os elétrons, vai dar mais de 8 ali para o oxigênio. Mas o íon sulfato
ele tem a carga 2, lembra lá do H2SO4, né? Aí quando ele se dissocia ionicamente, ele forma o íon sulfato 2-. Então, ó, sulfato 2-, que estava escrevendo ali embaixo, espero que você esteja vendo ali. Então, ó, 2-, então 2- é a carga do íon sulfato. Ó, vou colocar aqui, ó, 2-. Novamente, o número de oxidação do sulfato é -2, assim como do permanganato ali é -1, tá? Então, a soma dos números de oxidação de todos os átomos de uma molécula é igual à carga da molécula. Isso também vai ser válido para quando tiver uma carga zero, tá? Carga -1, +1, tanto faz. É igual àquele número ali. O NOx do hidrogênio, quando combinado com um não metal, é -1. Aliás, é +1. Não, desculpem. O NOx do hidrogênio é +1 quando combinado com um não metal. E o NOx do hidrogênio é -1 quando combinado com metal. Aqui é só por causa de um composto em específico. Ó, vamos pegar a água. A água, tá? A água está combinada aqui com um não metal. O hidrogênio está combinado com um não metal. Como assim? O que é não metal? Eu vou fechar só a minha janela aqui para pôr a tabela periódica inteira. Acompanhe o cursor do meu mouse. O não metal, tá vendo aqui, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, astato. Então, todos esses elementos aqui nessa diagonal, aqui é uma região de litígio, né? Mas aqui são os semimetais e daqui para cima, ou seja, nitrogênio, fósforo, selênio, bromo, iodo, cloro, enxofre, oxigênio, até os gases nobres, essa região aqui são os ametais, são átomos que não são metálicos. Do boro, silício, arsênio, telúrio, antimônio, polônio, para baixo, ó, no estanho, galho, índio, talho, chumbo, e para a esquerda é tudo metal, tá? Tudo metal. Então, ó, oxigênio é um não metal. O que a regra diz? Quando o hidrogênio está ligado com um não metal, o hidrogênio, agora eu vou voltar aqui, o hidrogênio ele tem o NOx +1. Vou fazer só estou apagando aqui para poder fazer um H2O bem grandão aqui, ó. H não ficou tão grande como eu queria aqui, ó. H2O, né? Então o hidrogênio ele tem o NOx +1 aqui. Por quê? Porque ele está ligado a um não metal. O oxigênio é um não metal. Ó, cada hidrogênio tem +1, mas eu tenho 2 hidrogênios, então ao todo eu tenho +2. Sendo assim, o oxigênio tem que ter o número de oxidação -2. Por quê? Porque, olha a regrinha anterior também, a soma dos números de oxidação de todos os átomos de uma molécula é igual à carga da molécula. Agora eu só vou apagar aqui para não confundir você. Qual é a carga do H2O? É 0. Tá? É 0. Ele não tem -1 aqui, nem +1, nem +2, nem nada assim. O H2, eu sei que tem, quando faz a representação de Lewis, você ainda tem que colocar os pares de elétrons isolados, mas não se preocupa com eles aqui, eles não estão contabilizando carga, tá? Então, o todo aqui, toda molécula de água, o número de oxidação do todo aqui é 0. Então, eu tenho que somar os números de oxidação do hidrogênio e do oxigênio, e essa soma tem que dar 0. Do mesmo jeito que antes do sulfato a soma tinha que dar -2 e do permanganato tinha que dar -1. Por quê? Porque é aquela regrinha ali, essa regra aqui, a soma dos números em uma molécula tem que ser igual à carga dela. Então, e aí agora que eu estava explicando a regra anterior, o NOx do hidrogênio quando combinado com não metal, que é o caso do oxigênio, lembra lá da química geral, né? É +1, então vamos lá, então ó, +1 em cada um deles, como são 2 é +2, o oxigênio é -2, fechou? Mas tem hidrogênio combinado com um metal? Tem.
Tem. É pouco, é raro. São os hidretos metálicos. O hidreto de lítio, que é o caso que eu acabei de escrever aqui, mas eu vou colocar em uma nova folha para ficar bonito. Ó, hidreto de lítio, o hidreto de potássio, o hidreto de sódio. São hidretos, tá? São elementos, são compostos aonde o hidrogênio está ligado com os metais, e os metais são os elementos que ficam situados à esquerda da tabela periódica, bem como os metais de transição, mas é meio difícil hidreto de metal de transição, estou adiantando isso, mas ó, o lítio está ali ó, bem à esquerda, hidreto de lítio, hidreto de sódio, de potássio, hidreto de berílio, magnésio, esses hidretos são compostos inorgânicos, não muito estáveis, mas que são até úteis na geração de hidrogênio. Tá? Quando o hidrogênio está num estado de oxidação, está num composto que é um hidreto, o estado de oxidação dele é -1. Porque, ó, vou deixar só o hidreto de lítio, tá? Ó, o hidreto aqui, a carga do todo, né, do hidreto de lítio, a carga dele é 0. Então, a soma desses números de oxidação dos átomos tem que dar 0, tá? Só que eu não sei, será que vai ser mais 1, mais 3, mais 4, mais 5 e o outro também vai ser o mesmo de sinal trocado? Regrinha, quando eu tenho um hidreto, o hidrogênio vai ser -1. Então, para dar a soma 0, o lítio tem que ser mais 1, tá? Aí olha como fica simples, porque o lítio, volta lá para a tabela periódica, eu estou amarrando uma regrinha na outra, tá ficando bonita essa aula, hein? Ó, o lítio, ele tá aqui, ó, família 1A, lítio só. Vamos colocar bem grandão aqui para você ver, né? E, ó, essa família aqui, ó, hidrogênio, deixa o hidrogênio, às vezes ele até está em outro lugar, mas lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio é a família 1A, a família dos metais alcalinos. Aqui, família 2A é a família do berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Tá? A família 1A tem como característica geralmente formar cátions monovalentes. Cátion monovalente, pega essa expressão, ó, cátion monovalente, cátion monovalente, cátion monovalente. Aqui, ó, mais um, parece, cátion monovalente, cátions com carga mais 1. Tá? Todos os elementos, os NOx das famílias 1A, dos elementos que estão nessa família, vão formar cátion, o NOx dessas é igual, desses elementos, nessas famílias, é igual ao número da família, ou seja, família 1 mais 1, família 2 mais 2. Então, até no hidreto de lítio, também você nem precisava lembrar da regrinha do hidreto, mas sim lembrar que o lítio tem que ter o número de oxidação mais 1. Sendo assim, o hidrogênio vai ter número de oxidação -1, porque essa soma aqui tem que dar 0. Tá? Então, o NOx das famílias 1A e 2A é igual a mais 1 e mais 2, respectivamente. Do outro lado dos elementos que são ditos alcalinos e alcalinos terrosos, do outro lado, aqui deixa eu esconder boa parte, eu tenho assim os gases nobres, que tem o número de oxidação 0, e eu tenho os halogenetos ou halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astatino e tenecínio. Todos esses elementos têm um número de oxidação igual a carga desses íons. Geralmente, esses elementos só vão formar um tipo de íon, que é ânion. Ânion, fluoreto, ânion, cloreto, ânion, brometo, ânion e iodeto. Esses íons, esses ânions, são ânions monovalentes. Ânions monovalentes, ânions monovalentes, ânions com carga -1. O número de oxidação, portanto, dos ânions monovalentes
pessoal, ou dos halogenetos, aliás, principalmente dos halogenetos que formam ânions monovalentes, é menos 1, tá? Menos 1. Exceto se ele está ligado a átomos de oxigênio, tá? Como é o caso do íon perclorato, do perbromato, do brometo é menos 1, mas o do bromato, hipobromato, clorato, perclorato, hipoclorito, né? Esses íons, o halogeneto daí não vai ser menos 1. Antes de eu explicar a exceção, preciso ir para a próxima regra. Porque você tem que lembrar que o NOx do oxigênio é menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2, com algumas exceções. O peróxido não vai ser, e aqui tem um peróxido bem conhecido, peróxido de hidrogênio, tá bom? Então, olha só, peróxido já está complicando agora, né? Porque as regras até que são simples, mas as exceções são mais complicadas. Ó, o que eu fiz é o peróxido de hidrogênio, aqui o NOx do oxigênio é menos 1. Porque daí eu tenho 2 oxigênios, né? Então menos 2 para todos os oxigênios, mais 1 para cada hidrogênio, por causa que o hidrogênio está ligado a um não metal. Como são 2, eu vou ter 2 mais 2, 2 vezes essa carga, e o total aqui fecha em 0, perfeito. Então isso daqui é um peróxido de hidrogênio. Quando o oxigênio está no peróxido, aí o NOx dele é menos 1. Tá? Mas quando o oxigênio está em um elemento que não seja um peróxido, a gente já fez isso. Né? Lembra aqui, ó, menos 2 mais 1, só que como são 2 mais 2, então aqui na água o NOx desse cara aqui é menos 2. Tá? Então NOx menos 2. Tem os superóxidos e compostos de ozônio que são muito raros, tá? Daí são outras exceções que daí vai mudar, tá? Mas o mais importante é você lembrar que o oxigênio sempre vai ter o NOx menos 2, exceto no peróxido, ali no peróxido de hidrogênio, nos superóxidos e nos compostos de ozônio. Tem alguns compostos de ozônio, sim, tá? Alguns superóxido de potássio, alguns sais de ozônio, mas isso é muito raro, tá? Na grande maioria, sempre só se liga no peróxido de hidrogênio, é mais clássico, né? Mas no resto sempre vai ser menos 2 o número de oxidação do oxigênio, tá? Bem, eu quero que vocês façam esses exercícios aqui desse slide, porque ele vai nos auxiliar a entender tudo isso que eu falei, né? Eu vou pegar um como exemplo, vou pegar esse daqui, ó, o SO3 2-, tá? Só para fazer... melhor, vou pegar uma exceção aqui que daí fica mais legal, né? Mas deixa eu ver qual é a exceção que fica legal aqui, o HClO3, tá? O HClO3, que até a exceção vai se completar de uma maneira que você nem precisa lembrar da regra. O HClO3 é um composto que tem carga zero aqui, né? Então a soma dos NOx de toda essa galera aqui tem que dar 0. Beleza. Bem, eu tenho oxigênio, eu tenho halogeneto e tenho hidrogênio. De via de regra, você pode lembrar das regras mais simples. Qual foi a primeira regra que eu fiz ali? Do hidrogênio, né? O hidrogênio, ele vai ter o NOx dele como sendo mais 1. Ele vai ser esse mais 1, e a única coisa que você precisa lembrar é que existem algumas exceções, tá? Qual era a única... Aliás, algumas não, uma só exceção. Quando que é uma exceção do NOx, do hidrogênio? Quando o hidrogênio está combinado com não metal, ele está seguindo a regra.
Olha só, o hidrogênio ali naquela estrutura está ligado ao cloro. O cloro é um não metal. Um não metal é quem está depois daquela diagonal aqui, ó, que vai entre boro, silício, germânio, antimônio, bismuto, polônio. Para quem está para cima dessa diagonal aqui, ó, uma diagonal que eu estou tentando fazer com o cursor do mouse aqui para você perceber, quem está para cima ali são os não metais. Tá lá o cloro. Então, aqui eu já matei uma questão, porque se o hidrogênio está ligado a um não metal, como é o caso do cloro, como é o caso do oxigênio, como é o caso do enxofre, do fósforo, do nitrogênio, o NOx do hidrogênio é mais um, tá? Legal. Vamos para um que também tá meio fácil aqui. O oxigênio. Qual que é o NOx do oxigênio? -2. Quais são as exceções? Quando ele está ligado a um peróxido, a um superóxido, ou qual que era o outro aqui? O peróxido, superóxido ou composto de ozônio. Então, um peróxido, ele tem que ter esse O2 ali, ou um superóxido, esse O2 2-, ou O2-, ou composto de ozônio O3-. Não é o caso aqui, tá? Então, cada oxigênio tem um NOx -2, como são 3 oxigênios, o NOx desses oxigênios somados dá -6. Então, olha a equação que eu estou resolvendo. +1 para o hidrogênio, -6 para os 3 oxigênios. Eu tenho que somar isso e tem que dar 0. A soma ainda não fecha, por causa que eu tenho +1 do hidrogênio, em rosa, -6 do oxigênio em verde, +1 -6 dá -5. -5 eu preciso igualar a 0. Então, para que eu tenha... Que número que eu preciso somar com -5 para dar 0? -5 eu preciso somar com +5. +5, então -5 mais 5 dá 0, né? Aritmética básica. Poxa, mas espera lá, Glaucio, você não tinha falado que... Você não mostrou que o cloro está na família 7A e é um halogeneto? E você não veio e me mostrou que o NOx de um halogeneto ou halogênio é -1? Como é que agora você vem me dizer que está +5? Né? Por isso que eu peguei esse exemplo, né? Porque olha a exceção aqui. A exceção é um halogênio sempre vai ser -1, a não ser que esteja ligado a um ou mais átomos de oxigênio. Não está a mais, mas está ligado a mais de um átomo de oxigênio. Então, o cloro está ligado a oxigênios. Quando ele está ligado a oxigênios, ele pode assumir qualquer número de oxidação diferente do -1, incluindo +5. E aí, vamos passar a régua aqui só para ver se está certinho. Então, ó, +1 do hidrogênio com +5 do cloro. Então, +1 mais 5 dá +6. Com -6 dos oxigênios dá 0, que é a carga dessa molécula. Então, aqui, claro, eu fiz isso de uma maneira meio torta, porque eu lembrei do NOx do hidrogênio, lembrei do NOx do oxigênio, e se eu tivesse lembrado, claro, dessa questão dos halogenetos, quando combinados com oxigênio, que formam um composto, vão ter um NOx diferente de -1, também teria resolvido isso, tá? Mas é a forma como eu uso. Eu vou tentando verificar quais regras eu sei, lembro. Claro, vocês vão poder consultar isso aí, né? Mas eu uso isso como artifício, às vezes até para... Se eu não lembro de todas as regras e todas as exceções, que sempre o problema é a exceção, né? A regra até que é tranquilo, mas o problema sempre é lembrar das exceções. Aí eu consigo resolver essa questão aí de qual que vai ser o número de oxidação dos elementos que compõem esses compostos, perfeito? Então, ó, lembrem que no caso aqui, ó, do SO3 2-, essa soma que eu fiz ali tinha que dar antes 0, aqui tem que dar 2-, aqui do dicromato tem que dar 2-, aqui do sulfato tem que dar 2-,
do clorato tem que dar menos, do nitrito tem que dar menos, né? Fui circulando ali, dá uma olhadinha. As outras moléculas, os outros compostos, são todos compostos com carga zero, né? Todos eles ali, água, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, tudo isso é carga zero, então o somatório tem que dar zero. Tá, eu acho que já estou com um bom tempinho de aula aqui, há quase 30 minutos. Então, eu finalizo agora esse conteúdo, só façam esses exercícios, expressem esse número de oxidação. Oficialmente, a disciplina tinha que continuar ainda, que vai longe essa história, tá? Só que se eu for iniciar um outro conteúdo, vai ficar muito fragmentado, porque eu ainda quero fazer uma ou duas avaliações, pelo menos uma oficialmente e mais uma para quem está com uma nota baixa. Então isso vai consumir aí algum tempinho de aula. Eu também já estou na iminência de pelo menos terminar o ano, ainda sobra o resto do semestre para o mês de fevereiro, e aí ali é um tempinho curto, então para não fragmentar muito o conteúdo, eu prefiro terminar essa parte de número de oxidação, só para a gente contar elétrons, saber como é que é esse balanço, isso vai ser útil lá na química orgânica também, e aí eu acho que já fica legal esse conteúdo para a aula de hoje. Eu quero que vocês só façam esses exercícios ali propostos naqueles slides. Vocês têm os slides já das aulas. E aí isso vai contabilizar na avaliação que vai ser algo que vocês vão fazer em casa mesmo, tá? Que vai ser lista esses exercícios desses números de oxidação. E aí tinha uns artigos que eu tinha passado para vocês lerem lá, pelo menos eu lembro de um sobre compostos metálicos, né, para o tratamento de câncer ali, o caso do cloreto de diamin cisplatina 2, que eu também vou fazer algumas perguntas sobre aquele artigo, então, e eu já tinha passado com antecedência para fazer a leitura, né, eu acho que também tinha mais um outro artigo, agora eu não estou lembrado sobre que tema que era, mas pelo menos esse último eu lembro. E aí eu acho que os exercícios que eu já passei, a lista que já está ali, mais esses exercícios de hoje já compõem aí mais uma avaliação e a gente já pode caminhar para o fim do semestre e também para o fim da disciplina, beleza? Se vocês têm algum tipo de dúvida, me escrevam, né? Mandem um e-mail, tanto para o e-mail institucional quanto para o meu e-mail pessoal, ou também me chamem ali no Google Class, né? Sempre dá para mandar como um comentário ali, eu consigo atender. E estamos finalizados, né? Finalizo aí o conteúdo para hoje, ok? Qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais, pessoal.